Livro já baixado, tarefinha de fim de semana. Ó, Vandes, qual que você baixou aí? Qual livro? O Poder dos Quietos? Qual que foi? Ah, que legal, que bacana. Então, deixa eu ver se eu não sei se eu consigo compartilhar o arquivo aqui, mas depois se você conseguir compartilhar aí no bate-papo, eu não sei se consegue. Tem esse aqui também, eu tenho ele em PDF. Depois, se vocês quiserem, ó, Seja a pessoa certa no lugar certo. Eduardo Ferraz tem vários livros dele, é muito bom, uma linguagem muito fácil, muito acessível. Esse aqui, ó, Eduardo Ferraz, Seja a pessoa certa no lugar certo. E tem também, né, esse é enorme, né, ó, o manual, né, definitivo do DISC, tá? Do Alexandre Ribas e outro autor também, tá? Esse livro, para quem quer, assim, aprofundar mesmo em ferramentas de perfil, tá? É muito bom mesmo. Que legal, você vai ler esse no fim de semana? Que legal. É o perfil diferente, é o perfil oposto, né? Para a gente aprender e compreender o outro lado, né? Os perfis diferentes, né, Vandes? Quem está falando, Cássia? Fala aí com a gente, né? Ó, pessoal, maravilha. Eu acho, viu, Vandes, que é só nós aqui o I, viu? O resto é tudo mais conforme, porque ninguém quer falar, viu? Pelo jeito, sim, viu? E a gente tem que compreender, tem que entender, né? Claro. Eu faço, a turma aqui não fez o perfil ainda, mas as nossas formações, todo mundo faz o perfil. Aí eu fico lá pelejando para o povo, falei assim, gente, a turma, a última turma minha tinha 60% mais analistas, mais conformes. Eu falei, você não vai falar, não é a turma de interação, a gente tem que respeitar, por isso que tem o chat, Soraya, a gente não quer conversar, como diz muito bem o Leonardo aí, vamos escrever então, vamos observar mais, né? É isso. Mas quem ministra tem que falar, né, Vandson? Não tem como, né? Senão fica, Exato. Faz parte, né? faz parte. É isso mesmo. Olha só, pessoal. Então, como o Leonardo trouxe muito bem, trazer para vocês uma história, né? Para a gente iniciar o nosso segundo tempo aí. A história diz assim: um grande fazendeiro, né? Eu vi essa história, eu recebi essa história, gente, de um autor desconhecido, não sei porque não aparece quem escreveu, no WhatsApp há uns 3 anos atrás. Então, às vezes, eu não vou lembrar na essência ela perfeita, mas diz assim: um fazendeiro, um influente fazendeiro numa determinada cidade, ele perdeu o seu relógio no, no, no ai, gente, onde chama aqueles depósitos de guardar palha? Um palheiro, né? Ali, e com um palheiro dele enorme, né? Ali, os 100 metros quadrados ali de muitas palhas, e ele perdeu o seu relógio ali, no meio daquelas palhas, palha de cima embaixo. E ele não conseguia achar o relógio de forma alguma. Então, ele chamou ali eh, os seus colaboradores, os empregados todos da fazenda, para ajudar a encontrar aquele relógio. E todo mundo procurando, mexendo, né, ali para ver se encontrava aquele relógio, e ninguém encontrava. E o relógio, ele tinha uma estima muito grande para aquele fazendeiro, né? Não por valor, mas por consideração. Era muito especial para ele aquele relógio. Aí ele anunciou na cidade que estava dando prêmio para quem ajudasse a encontrar aquele relógio. E o povo da cidade veio, e foi aquele movimento todo, né? Virou aquela fala toda na cidade. E aí, ninguém encontrou o relógio. Aí, o que que aconteceu? Um dia, entrou uma criança naquele celeiro. E aí, essa criança fechou os olhos e ficou a escutar, simplesmente escutar. De repente, parece que às vezes ele até meio que adormeceu ali, né? Ficou naquele silêncio. Ninguém naquele lugar, ninguém naquele ambiente, somente a criança e o silêncio. E aí ele começou a escutar o tic-tac do relógio. Aí ele localizou o relógio, pelo escutar do relógio. Leonardo,
Fez sentido? Gostou? Né? É isso, né? Às vezes nós temos que parar e nos escutar. Escutar as batidas do nosso coração, escutar as pessoas, observar as pessoas, ouvir mais. Em alguns momentos até falar menos. É isso? Né? Gostaram da história? Gostaram? Traz aqui para mim, aí no chat, o que vocês acharam dessa historinha simples, mas com profundidade aí, né? Muito a ver aí com a história que o Pato trouxe para a gente antes do intervalo. Muito sentido, Leonardo, é isso mesmo, né? Legal. E já eu vou dar aí a apresentação para vocês, tudo bem? Vocês estão visualizando comigo a minha tela? Então, nós encerramos aqui. Se você quiser mudar o outro, comece mudando a si mesmo. Objetivos da gestão do comportamental, né? Compreender o comportamento das pessoas e a sua forma de trabalho, mapear características individuais e coletivas, realizar intervenções, alinhar as potencialidades da equipe, tendo em vista os objetivos da organização. Então, a gestão do comportamento, ela está muito alinhada à estratégia. Então, se nós temos ali o Ricardo, né, que faz uma estratégia na empresa, junto com os diretores, junto com a direção daquela empresa, a contratação que o Ricardo for fazer, ela tem que estar alinhada à estratégia, porque vamos supor que a empresa dele agora ela quer importar alguns materiais, comprar, importar e exportar, trabalhar, né, com exportação e importação ali de materiais. A estratégia da empresa agora, na hora de contratar, eu tenho que ter uma pessoa na área comercial que fale inglês, porque nós vamos atuar no mercado americano, ou no mercado ali que exige negociação e que eu preciso dessa segunda língua. Então, o meu processo de contratar pessoas, de captar, né, colaboradores, tem que ser revisto, tem que estar alinhado à estratégia e aos objetivos da minha organização, e assim por diante, né? E é isso, gente, quando nós falamos de gestão do comportamento, é entender sobre pessoas. Se nós não entendemos sobre pessoas, nós não conseguimos ali entender sobre negócios, né? Porque os seus clientes são pessoas, os seus colaboradores são pessoas, todas são pessoas. Então, quem não entende de pessoas não entende de negócio. E quando nós falamos de pessoas, nós entendemos que as pessoas têm 4 fatores de comportamento, têm 4 estilos comportamentais, em diferentes graus de intensidade. Por isso que é muito importante, às vezes nós comparamos pessoas, é muito perigoso isso. Oh, mas eu tenho aqui 2 pessoas com perfis iguais, mas elas são diferentes. Uma é mais proativa, a outra não. Por quê? Porque a intensidade, o percentual, o tanto que ela tem daquele perfil vai dizer muito sobre ela, ok? E os outros fatores que nós já falamos também, sua maturidade, o seu grau de educação, outros fatores também, sua experiência, sua maturidade, como ela lida com a vida, né, com os problemas, sua inteligência emocional, tudo isso vai convergir ali também para influenciar aquele comportamento, tá certo? E aí, eu trouxe uma ferramenta que é o que nós trabalhamos aqui. Não adianta eu chegar aqui e falar de todas para vocês, eu trouxe que é o que a Mapear Perfil trabalha, né? Trabalho com Profile desde 2012, e a gente acaba optando por uma ferramenta porque a gente acaba confiando nas informações daquela ferramenta, ficando mais especialista também naquela ferramenta. Então, as ferramentas de análise comportamental são baseadas na metodologia DISC. Elas foram criadas, desenvolvidas, por isso que muitas vezes vocês pegam algumas ferramentas de perfis e são tão parecidas. Por quê? Porque elas são o que a origem delas é o DISC, a parte textual delas é o DISC. O que muda, às vezes, é o nome dos perfis, né? Uma é chamada DISC, tem o Etalist, tem o PI, né? O Profile é uma ferramenta 100% brasileira. Ela foi desenvolvida lá em BH, pela Solids. A Solids é uma empresa, eu conheço a Solids desde 2004, né? E em 2012 nós começamos a fazer um trabalho, porque a Solids antes, quando ela começou lá atrás, ela começou a fazer software agropecuário, chamava PECOS, né? Nem sei se tem esse software ainda. E depois ela se especializou na área de gestão de pessoas. Hoje ela tem o RH Profile, que é o maior, né, site de RH Brasil, América Latina, não sei, enorme.
nós temos aí a gestão de RH e o Profile. O Profile começou em 2007, né, em Belo Horizonte. Quando ele foi criado, ele foi testado e aprovado pela Universidade Federal de Minas Gerais. Então, ele teve aí, nós temos dados estatísticos, né, técnicos de análise estatísticas do perfil. Ele ficou alguns anos ficou lá dentro do departamento de estatística da UFMG, e teve um resultado dessa análise, um resultado que trouxe para a gente que o Profile ele tem um índice de assertividade, de acuricidade, de 97,97% de acerto. Isso quando ele foi aprovado lá em 2007. Ele começou em 2004, né? E depois também mais recente pela USP também, tá? A Universidade de São Paulo também trouxe esse mesmo índice de assertividade. Na ocasião, quando ele foi criado, ele recebeu um prêmio pelo Ministério de Ciências e Tecnologia, né, na área de inovação e comunicação, como uma ferramenta inovadora, né, na área tecnológica também, tá? E aí, quem são? Então, ele pegou o dominante é o nosso executor aqui. Aí a Solids falou, olha, aqui nós vamos chamar de executor. Por quê? Porque a Solids, ela adaptou a ferramenta a dados estatísticos e comportamentais do brasileiro. Tem outras ferramentas que são baseadas em dados comportamentais, por exemplo, o PI é americano, então ele vai entender e analisar ali as atualizações dele, considerando os comportamentos daquela cultura. Então, é muito importante porque o Profile, ele sofre de acordo com os perfis, tem milhares de pessoas que já responderam o Profile. Então, ele pega essa foto e faz também a análise dos comportamentos e percebe que também as pessoas vão mudando os seus comportamentos também ao longo dos anos. Se a gente pegar hoje, o comportamento do brasileiro ele é mais um perfil mais influente, que é o mais comunicador, tá? Mas o planejador tem subido. Então, se a gente for pegar, ele tem um percentual mais comunicador, executor, planejador e analista. Mas o planejador tem ficado muito próximo ali também, quase que segundo perfil. Então, isso é importante, essa atualização, né? Por que as pessoas estão mais planejadoras? Porque nós vamos falar aqui agora de cada um dos perfis e a gente percebe que o perfil planejador ele é aquele perfil que ouve mais, viu, Leonardo? Observa mais. É aquele perfil mais humanizado também, que tem um olhar para as pessoas. O comunicador, ele fala mais, ele é mais influente, e o planejador, ele preocupa com as pessoas, mas ele tem aquele olhar em observar mais, tá? Então, vamos lá para falar um pouco mais dos 4 perfis? Então, nós temos aqui os 4 perfis, tá? O comunicador, primeiro que aparece lá, são aquelas pessoas influentes, persuasivas. O que é forte no comunicador é a conexão. É o seu entusiasmo, o seu otimismo, a forma como se relaciona, a forma como ele interage com o outro. Então, ele vai buscar entregar os seus resultados através da conexão com as pessoas, através da influência, da persuasão. Pontos de melhoria do comunicador. Às vezes, ele tem que ter esse cuidado. Às vezes, ele pode falar demais em algum momento. Em algum momento, ele pode ser... às vezes é uma pessoa muito invasiva, que entra às vezes na vida do outro ali, dá muita opinião, ele quer falar, ele quer interagir o tempo todo, ele tem muita energia e às vezes ele acha que o outro também tem que ter a mesma energia que ele, então ele é muito rápido, muito prático, né? Tem gente aí querendo falar, ó, não sei se tem, oi? Acho que tem alguma interferência, né? Algum microfone aí. O Vandes colocou aqui, ó, que conseguiu um link aqui para baixar transferência do livro, se alguém interessar, mas se alguém quiser também, eu tenho ele já baixado, pode me pedir, eu vou deixar aqui depois com vocês o meu celular, me manda uma mensagem no WhatsApp que eu passo para vocês. Ele já foi, hoje o perfil que mais me cansa, ó, a Tainara falou que é analista. Você fala um pouco mais do comunicador, né, o Leonardo? Já foi mais, né, em algum tempo, é isso mesmo? Né? Depois, se quiser trazer aqui... Eu sou carioca e eu tenho uma tendência natural à extroversão.
não raramente eu acabava sendo um pouco invasivo, um pouco... se o brasileiro já é comunicativo, você imagina, né? Os O nordestinos. carioca. E hoje é um perfil que me cansa muito. Eu peguei um Uber, o cara começou com brincadeira, cadê o Leandro, né? Porque meu nome é Leonardo. E o cara não Ai, meu parou de Deus. falar. Ao longo de todo o percurso, eu estava um pouco cansado. Nossa, imagino. É isso mesmo, né? Eu entendo perfeitamente. Eu também, às vezes, eu me vejo assim, né? E a gente, isso é observar, né? Olha que interessante, a gente vai mudando também, né? E isso é muito interessante, né? A gente tem uma capacidade de adaptação, de mudança muito grande, maior do que nós imaginamos. E isso é muito bom, né? A Tainara colocou que é analista, né? Que legal, que legal. Tainara está participando sempre dos nossos cursos aí, né? Que bom tê-la aqui. Está gostando, né? Sempre a gente traz uma novidade, né, Tainara? E aí, então nós temos o IAE do Mineiro, viu, gente? Então nós temos o comunicador, né? Que é esse perfil aí da influência, da percepção, da conexão, da interação com as pessoas. E junto com ele, que nós chamamos que a gente tem aqui perfis primos e irmãos, nós temos o executor, que se aproxima muito. Às vezes é muito comum a gente ter próximo aí perfis de pessoas mais comunicadoras e executoras. Quem que é o executor, gente? É aquela pessoa mais autossuficiente, mais dominante, aceita e gosta de desafios. Ele é aquela pessoa que vai lá e faz, né? Ele está preocupado muito com a finalização, com a entrega, com terminar. Muito desafio, gosta de desafio. Ele é mais competitivo, mais audacioso, bastante destemido, muito corajoso. Então, é aquele que gosta ali de descascar um abacaxi, ele gosta de ver as coisas finalizadas. Então, ele não está preocupado muito com como fazer, com passo a passo, com o meio do caminho. Está preocupado mais com a finalização. O que descreve ele muito é velocidade e resultado, tá? Então, são duas palavrinhas. O comunicador é a conexão. O executor é velocidade, o resultado. Então, é comum nós termos aqui, dentro da composição dos perfis, nós temos os 4, mas a gente tem uma tendência a ter 2 mais fortes. Então, é muito comum ter pessoas executoras comunicadoras ou comunicadoras executoras próximas, porque são perfis parecidos. Ambos, a gente chama que são perfis mais quentes, que são perfis mais rápidos, mais práticos, e são pessoas que gostam de mudança, gosta do novo, se adaptam, né, a um cenário de mudança com muito mais facilidade do que os outros dois, né? Eles até gostam disso. Porém, o comunicador ele fala mais e o executor não fala tanto, ele executa mais, ele é de poucas palavras. Ele é aquele perfil que vai lá e faz. Se sobrar tempo, às vezes ele comunica, ele não é muito de comunicar, ele vai falar assim, vamos fazer. Depois que eu fizer, a gente fala e vê o que deu isso aí, né? Então, tem esse olhar aí, tá? Comunicador e executor são mais próximos. Porém, executor, velocidade e resultado, comunicador, influência, persuasão e conexão com pessoas. E do outro lado, nós temos os perfis mais estáveis. O planejador, gente, é o perfil da paciência, calmo, ritmo constante. Para o planejador, o importante é fazer junto. Ele preocupa muito com o ambiente das pessoas, qual é o impacto daquilo que ele está falando na vida do outro, qual é o impacto do que ele está fazendo no ambiente. Então, ele é um perfil da observação, ele é um perfil do ouvir também. Né? Então, acredito, né, Leonardo, que tinha muitos dos índios aqui, né, planejador. O estável, paciente, calmo, ritmo constante, são mais conservadores. Eles não vão mudar tanto. Eles precisam entender a mudança, eles vão mudar, mas para eles é fazer parte do processo. Qual que é o perfil oposto do planejador aqui? Né? Vocês olhando, o que vocês acham que é? Escreve aqui para mim. Qual que é o oposto do planejador e qual que é o oposto do comunicador, na percepção de vocês, olhando aqui esse quadro? Escreve, interage comigo aí no bate-papo, né? E o analista, gente? O analista é aquela pessoa mais precisa, mais atenta aos detalhes, mais diligente, mais organizado, autodisciplinado, conservador. É o perfil mais perfeccionista. Por que perfeccionista? Porque ele busca muita qualidade naquilo que ele faz, né? Ele busca muita qualidade, ele preza muito pela qualidade, tanto no que ele faz e também pela qualidade da fala das pessoas que estão à volta dele.
Então, é aquele perfil que vira e fala assim, olha, me explique mais, Nayara, aqui o que você quer. Me explique mais, Railma, o que você quer de mim? O que você espera que eu entregue para você? Fale exatamente o que você quer. Né? Na minha equipe aqui, eu tenho uma pessoa que ela é muito analista e às vezes eu fico pedindo para ela no WhatsApp, ela fala assim, olha aqui, crie um e-mail para você colocar o fluxo das etapas do que você quer de mim. E aí a gente vai acertando, vai melhorando a nossa comunicação. Como eu posso interagir melhor com aquela pessoa, qual a melhor forma de conduzir o meu diálogo com ela. Então, os 2 últimos perfis são os perfis da estabilidade. São os perfis que já vão mudar menos, eles precisam entender o porquê da mudança. Né? No cenário que nós todos passamos agora, né? Eu estou com escritório, mas eu fico muito em casa, que é o cenário híbrido de trabalho, né? Do home office. No cenário que o pessoal foi para casa, o planejador foi o último que quis ir para casa, porque ele gosta da rotina dele. Está lá adaptável no escritório, então ele foi o último aí. Mas depois que ele foi e conseguiu criar um fluxo de trabalho, ele até conseguiu ajudar as outras pessoas a planejar esse novo ambiente. Por quê? Porque ele é o perfil da estratégia, é o perfil do pensar, do avaliar, de colocar no papel como fazer, né? É um perfil muito estratégico também. Então, depois ele foi se adaptando, né? Já o analista adorou o cenário de home office. Pensa bem comigo aqui, vocês. Ele gosta da concentração, ele é o perfil da produtividade, ele é muito concentrado, muito focado naquilo que tem que fazer. Ele não é de ficar conversando muito, porque ele pensa o seguinte, vamos fazer isso aqui, se sobrar tempo, a gente socializa. Aí ele pensa assim, tomara que não só, porque ele não é muito socializar, né? Mas aí no cenário de home office ele adorou, porque ele conseguiu o quê? Concentrar naquilo que ele está fazendo. Parecido com o executor, os 2 aqui, executor e analista, são muito tarefas. O executor também gostou do home office. Por quê? Por que ele gostou? Porque ele consegue também resolver as coisas, concentrar, dar vazão ali naquilo que tem que ser feito. Ele consegue ser focado, e o foco dele é algo primordial para ele, entregar, finalizar. Ele perdia porque, às vezes, ele precisava de alguém na empresa ali, porque ele é muito assim, ó, quem que vai resolver isso? Ele vai lá, já resolve, vai lá, já faz, interage com o outro, né? Mas, perdeu também porque ele acaba trabalhando mais que os outros, né? Então, ele senta na cadeira, enquanto ele não termina aquilo, ele não sossega, e às vezes pode ir trabalhar além do que precisa, né? O horário dele é até às 18, vai até às 19, sem perceber, né? Trabalha muito, é trator aí para trabalhar. E o comunicador no cenário de home office, como que vocês acham que ele se comportou? No primeiro momento, ele adorou, porque o perfil comunicador, executor, adora novidade. O comunicador, mais ainda, adorou. Nossa, vamos... Aí depois ele começou a sentir falta. Imagina um comunicador trabalhando em casa, sem ninguém, porque quando ele está em casa e tem outras pessoas, ele está interagindo. O problema é que, às vezes, ele começa a interagir mais, né? E esquece de trabalhar. Interage com a mãe, aí, como ele é muito prestativo, as pessoas em casa acham que ele está disponível, porque ele às vezes pode misturar, né, o ambiente de estar em casa, mas estar trabalhando. Então, ele tem que, o tempo todo, concentrar ali. Às vezes, uma televisão, então, ele tem que ter um ambiente muito propício para o desenvolvimento dele, senão ele tende a dispersar com mais facilidade. Né? Porque alguém chega e fala assim, ó, fulano, pode ir ali fazer uma compra assim? Não, eu vou parar aqui, daqui a pouco vou. Não, não posso, eu só posso após os 18. Né? Então, ele tem que estar sempre ali, ó, com o checklist dele muito bem alinhado, senão ele dispersa com muito mais facilidade. Não é mesmo? Faz sentido aí para vocês? Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui no bate-papo dos perfis opostos. Ó, maravilha, o Ricardo colocou aqui muito bem. Mas eu não vou entregar a cola do Ricardo, não. Vamos falar quem colocou aqui, ó. Tainara mesmo, sempre acompanhando a Mapear nos cursos. Mais incrível que o outro. Tá gostando, Nayara? Que legal, que bom que você tá gostando. Ó, obrigada, viu, Tainara? Tainara, perdão, falei Nayara, é Tainara. Que bom que você tá gostando, né? A Tainara trouxe o oposto do comunicador, é o analista. Perfeito, Nayara. Leonardo, dominante. Vamos lá, vamos ver. Isso, o perfil do planejador, o oposto do planejador, realmente é o dominante. O executor. Foi isso mesmo que quando eu escrevi dominante, lá quando eu escrevi, era respondendo ao oposto do planejador. Ao planejador, que foi no momento que eu perguntei, qual perfil que vocês acham que é o oposto do planejador? Isso.
E ele trouxe muito bem aqui que é o dominante, que no diz que é o dominante, aqui é o nosso executor. Perfeito, Leonardo. E o Ricardo trouxe, resumindo de todo mundo aqui, ó, os perfis opostos, comunicador e analista, porque, gente, o comunicador é aquele que fala, é o persuasivo, é da influência, do entusiasmo, e o analista é mais introspecto, ele pensa mais, analisa mais, pondera mais. E ele trouxe o planejador versus executor. O planejador, ele está preocupado com o meio do caminho, como fazer, com o passo a passo, ele é mais calmo, mais paciente, ele é mais linear. Já o executor, ele é mais prático, mais rápido, às vezes, em algum momento, impaciente, um pouco, né? Às vezes incompreensível, né? Ele faz mais as coisas, né? Então, são perfis opostos. Soraya, que bacana, eu consigo transitar nos 4 perfis. E às vezes, é menos comum nós termos perfis opostos no resultado do perfil. Mas acontece. Antigamente era na média de 3%, mas eu tenho observado, eu já fiz milhares de perfis, mas eu já dei de devolutiva individual e em grupo, porque algumas a gente faz em grupo, mas eu faço muito individual também, mais de 900 devolutivas. Eu estava fazendo a conta esses dias agora. Então, eu tenho observado, nesses últimos 2 anos, uma composição de perfis opostos. Pessoas planejadoras com o seu segundo perfil executor, ou pessoas executoras com o seu segundo perfil planejador, mas transitando nesses dois, menos comunicador analista. O comunicador analista, o perfil oposto tem, mas aí 3%, é muito pouco. O executor ainda é baixo. O mais comum é os perfis irmãos ali, ok? Só que eu tenho observado isso. E por que será que nós temos observado isso, gente? Por causa do ambiente. Às vezes, nós temos aqui pessoas com ambiente exigindo, ele é planejador, mas está exigindo velocidade. Então, ele fica lá com o seu perfil primeiro, mas o executor está muito pertinho dele, está muito próximo, exigindo ele ser mais autoconfiante, mais dominante, impor mais, ser mais veloz. Então, ele cresce um pouquinho o seu executor. E, às vezes, o seu executor era o terceiro perfil, ele sobe para o segundo, pode acontecer. Da mesma forma, o comunicador analista, ele tem o perfil analista, o meio está exigindo falar mais. Ele mantém lá o seu analista como primeiro, mas começa a desenvolver habilidades do comunicador. Aí ele cresce as suas habilidades do comunicador, então o comunicador passa a ser o seu segundo. Em alguns casos, pode até, se tiver tudo muito pertinho, muito equalizado, virar até um primeiro perfil. Mas, lembrando que nós temos dentro de nós a nossa essência, aquele jeito nosso de ser. E aí, nós trazemos aqui para a próxima tela um pouco mais dessa história. Olha lá, perfis comunicadores, olha lá em cima, comunicadores e planejadores, eles são mais conexão, mais emoção, mais relacionamento. O comunicador, porque gosta das pessoas, ajudar o outro, dar opinião na vida do outro, adora, ama isso. É porque ele é gentil também, ele tem muita aquele lado ele é mais político, ele é mais envolvente, ele é mais carismático, ele é persuasivo, tem tudo isso. E gosta de se comunicar, gosta de estar com as pessoas. E os planejadores? Eles são ouvintes, observadores, são atentos aos detalhes. Então, ele está preocupado muito com a harmonia do ambiente. Como que ele vai tomar uma decisão, ele pensa no impacto daquela decisão na vida do outro. Né? Então, eles são mais conexões, mas só que o comunicador fala mais e o planejador ouve mais, observa mais. Então, eles são relacionamento, porém o planejador não é de falar muito, tá? Ele está preocupado com o impacto da fala dele, como que ele vai falar, o que causa que vai trazer a fala dele. Então, os dois perfis lá de cima é o que a gente chama perfil pessoas, e são mais emotivos, são mais emoções, tá? O planejador sofre um pouco, o comunicador, ele vai assistir um filme, ele chora, não sei se vocês já viram isso, né? Ele interage tanto que ele entra na cena, né? Ele sente a dor daquele personagem, né? Acontece, né? Então, é impressionante. E aí, embaixo, nós temos os executores analistas, que são perfis ali, não são primos nem irmãos ali, né? Mas são perfis parecidos em alguns aspectos, são mais entregas. Eles são menos pessoas, não quer dizer que eles não gostam de pessoas. Eles preferem mais fazer as coisas, executar coisas, são mais tarefas, são mais racionais e também resultados ali, eles são muito focados. Então, eles são mais objetivos.
e em cima tem um pouco de subjetividade, porque pessoas é subjetivo, coisas são mais objetivas, entregas, é algo visível. E do lado aí de cada um deles, quando a gente fala de comunicados executores, são perfis mais extrovertidos, pessoas que não temem muito de falar, de se expressar, de se expor, e do outro lado aí, né, os perfis mais ali, que tem as cores ali, né, são mais introvertidos ali, que é os planejadores e analistas, ok? E olha só, gente, e quando a gente fala dos perfis, olha que interessante, lembra que eu falei que o idioma ele é muito importante? Quando a gente está num país que a gente entende o idioma daquele lugar, a gente consegue, nós conseguimos nos comunicarmos com as pessoas, porque nós sabemos falar o idioma daquela cultura ali, daquele país, a gente sofre menos. Então, o idioma é muito importante. Então, quando nós falamos de gestão do comportamento, nós precisamos entender quais são as necessidades, qual é o idioma de cada perfil. Qual que é o idioma do executor? Eu falei muito nas características dele. Resultado, velocidade, rapidez. E do perfil oposto dele? É o oposto, estabilidade, previsibilidade. Vamos para home office. Quando? Como é que vai ser? Vamos mudar o sistema. Quando? Fez um treinamento? Preparamos a equipe? Qual que vai ser a reação? Então, o planejador precisa de saber o que vai acontecer, previsibilidade. Comunicadores, qual que é o idioma deles, gente? Experiência, adora mudança, conexão. No primeiro momento de mudança de cenário de home office, ele vai amar. Mas se ele estiver trabalhando sozinho em casa, num minuto ele vai sentir falta da equipe, sentir falta dos colegas, porque ele adora tomar um cafezinho junto, adora bater papo. Então, o que o gestor do comunicador tem que fazer? Interagir com ele, faça reuniões com ele diária, quase, em vídeo. Ele precisa ver, ele precisa se mostrar, aparecer. Ele é o perfil da aproximação, né? Então, se ele trabalha em casa sozinho, ele vai sofrer com esse ambiente de muita solidão ali. E a linguagem dos analistas, gente? Qualidade da fala, qualidade da informação. Fale melhor o que você quer. Me explique melhor o que você quer. Seja objetivo, seja preciso. Né? Não adianta você falar milhares de coisas para o analista e para o planejador, você tem que ser específico. Fale exatamente aquilo que você quer, porque aquilo que você falar, eu vou fazer. Né? E o ambiente ideal? Olha que interessante aqui. O executor, você precisa fazer gestão comportamental para o executor, é dar liberdade para ele, autonomia, ele tem que ter controle da situação. Já para o planejador, tem que ter padrões, modelo, método, como fazer, checklist, modelos estabelecidos. Se não tem, ele precisa criar. Como nós vamos fazer essa etapa? Qual a melhor forma? Olha, eu agora tenho um modelo aqui, home office, que funciona. Eu testei, está aprovado e validado. Aí você traz ele, vem cá, vamos treinar a equipe para esse modelo aqui. Ele é a pessoa ideal para trazer para você, porque ele valida, ele mensura, ele mede, né, o modelo. Já os comunicadores, gente, é um alto grau de contato. Ele precisa de conexão, de interação, um ambiente onde que ele não pode, um ambiente de pessoas que não conversam de maneira alguma também incomoda o comunicador, né? Em contrapartida, para os analistas, é um ambiente mais silencioso. Lembra do exemplo que eu dei naquela empresa, que o analista ficava perto da porta, toda hora ele era interrompido, todo mundo que entrava naquela sala conversava com ela, e ela não sabia por que o trabalho dela não rendia, é por causa do excesso de interrupção. Então, ele precisava de um ambiente ali, ó, mais afastado, com menos interrupções, menos barulho, menos pessoas, para ele conseguir concentrar, porque ele não é o perfil da conexão. Não adianta você cobrar isso dele, Soraya, mas o cara é vendedor, tudo bem. Ele vai vender trazendo para o cliente qualidade da fala dele, norma, regra, procedimento correto. Ele vai trazer o lado mais técnico, o lado da profundidade, de mais embasamento. Mas ele não vai ser aquele que vai ficar ali falando demais, interagindo, batendo papo, tomando café desnecessariamente. Ele é muito, muito conforme, muito preciso. E no cenário de mudança, gente, o executor adora mudança, né? Ele gosta,
ele se adapta às mudanças. Às vezes os comunicadores, gente, no dia a dia, às vezes eles nem percebem que teve mudança, que está tão ali, né, no dia a dia envolvido com ele, com isso, que ele nem percebe que mudou. Já os planejadores precisam de necessidade de saber se preparar para a mudança. Já os analistas, eles se preocupam com o impacto que aquela mudança vai causar. Então, eles perguntam, vai mudar? Ou vai mudar o sistema? Às vezes, os analistas são vistos muito pelas pessoas como pessoas mais pessimistas. Eu não diria que seria pessimista, tá? Em alguns conceitos até traz esse pessimismo dele. Por quê? Não é que ele é pessimista, ele é realista, ele avalia todas as possibilidades, inclusive a possibilidade de dar errado. Ele fala, olha, vai mudar o sistema, vocês não treinaram, vocês não prepararam, vocês não fizeram isso. E aí as pessoas falando, você está pessimista, né? Aí o comunicador já é otimista demais, não vai dar certo, não vai funcionar, né? Lembra da Copa do Mundo? O brasileiro é comunicador, ele já comemora antes da hora, o jogo não nem apitou, ele já está comemorando. O analista não, o jogo apitou, ganhamos ou não ganhamos, é preto no branco. Então, são situações diferentes, cada um com a sua essência, com a sua força e com as suas qualidades aí, né? Como fazer a gestão? Eu falo, hoje se fala gestão, muito se fala ainda em gestão de tempo, mas eu falo muita importância na gestão comportamental e trabalhar a gestão de tarefa, né? Quando a gente bate um olho aqui, ó, nos 4 perfis, e pensando aqui em conceito para lidar com a gestão do tempo, cada pessoa lida com o tempo de forma diferente. Às vezes, uma pessoa mais dominante fala assim, fulano é devagar, vira para o planejador, fulano não rende, fulano não flui, mas é porque a velocidade dele, que é dominante, executor, é muito maior, é sobrenatural, é fora, né? É extra velocidade, né? Ele é se a gente fosse olhar algum automóvel, alguma coisa com relação a um transporte aqui, para o executor seria ali um foguete, né? É um foguete, um avião, um jato, né? Então, e às vezes ele tem que compreender que a velocidade dele nem sempre é a velocidade do outro, que a forma dele conduzir um processo não é a forma que o outro conduz, porque o outro tem o seu jeito, o seu ritmo. Às vezes ele vai ter velocidade, mas o outro vai ter qualidade, ok? Então, já o planejador evita mudar a rota, prefere aquele mais conhecido, né? Ele é aquele que realmente segue o GPS, ele coloca o GPS, ele segue. Eu, às vezes, meu perfil é muito executor ali também, eu ponho no GPS, mas eu mudo a rota no meio do caminho. Um transporte que fala muito aí que exemplifica muito o planejador, algumas pessoas trazem para a gente no treinamento, às vezes uma locomotiva constante naquele trilho, né? Constante sempre, né? E o que diz muito do comunicador, gente? Prefere percursos menores, né? Comunicador, até para ajudar vocês no feedback, na gestão comportamental do comunicador, dê atividades para ele menos espaçadas, com intervalos menores. Porque não adianta você virar para um comunicador e falar assim, olha, você tem esse projeto para me entregar aqui daqui 30 dias. Daqui 30 dias eu volto aqui na sua sala. Esquece. Ele não vai conseguir fazer. Ele precisa, às vezes, você dá uma tarefa para ele uma vez por semana, ou às vezes a cada 3 dias, ou diariamente. Você vai lá, entrega, finaliza e dá outra. Dá feedback, vê o que ficou bom, entrega outra. Ó, você vai fazer aqui 10 tarefas para mim ao longo de 30 dias. Ele vai começar todas ao mesmo tempo e vai ter, às vezes, dificuldade de finalizar, porque, às vezes, ele se perde na acabativa, né? Um percurso ali, teve gente que fala assim, bicicleta, moto, eu diria, às vezes, um ônibus, né? Porque ele está ali olhando a paisagem, se conectando, conversando com as pessoas o tempo todo, né? E o analista, gente, prefere longos e solitários trechos, né? Eu falo, às vezes, um navio de carga, né? Que fica ali, não é o navio que eles falam aí vamos fazer um cruzeiro cheio de gente, cruzeiro temático. Não, ele não quer muita interação. É um navio ali que vai ficar ali no meio do mar, levando aquela carga longe, né? Ou um próprio trem também, né? Ok? Então, os analistas preferem ali mais ali um pouco de carreira solo. Soraya, eu sou analista, mas eu gosto da interação. Perfeito. Qual que é o seu segundo perfil? Ou você já lida melhor com isso? Soraya, eu sou planejador, mas eu lido bem com a questão de mudança. Perfeito.
Perfeito, talvez você foi se desenvolvendo ao longo do tempo e vendo que isso era importante, você foi criando condições para ter também essas outras habilidades, né? E aí, na gestão do comportamento, a gente fala também sobre conflitos, né? O executor, às vezes, pode revidar alguma situação, num momento de feedback mais corretivo, ele pode revidar, ele pode ser, às vezes, ter um tom de voz mais agressivo. Então, você traz para ele o lado assim, compreendo, o que você percebe, desafie ele a melhorar. Olha, eu acredito que você pode e tem condições de melhorar. O que você acha que pode ser feito para melhorar esse seu relacionamento, esse seu comportamento? Porque eu acredito muito no seu potencial, na sua forma de mudança, na forma de ver. Então, traga ele para o lado de desafiá-lo a mudar aquele comportamento. Já os comunicadores, no momento de conflito, ele pode esquivar-se, porque ele é político, né? Então, ele vai evitar o conflito, porque ele quer sempre ter bons relacionamentos, né? Então, ele vai criar e cultivar aquele ambiente de também bons relacionamentos, né? E os planejadores, gente, é o perfil da harmonia, né? Ele é o perfil ouvinte, tolerante, então ele vai evitar um pouco do conflito, né? Porque ele tem medo muito do impacto, né, da fala dele. Se eu falar, o fulano não gostar. Então ele tem que trabalhar isso nele, porque ele tem que pensar o seguinte: e se eu não falar com o fulano? Se eu não falar com a pessoa? E se ela continuar com aquele comportamento, que impacto que isso vai gerar na equipe? Que resultado ela vai trazer para a empresa se eu não falar? Então ele tem que ter o peso e medida ali, né? Se eu não falar com ele também, isso pode ser ruim. Vai chegar um momento que a empresa vai ter que abrir mão dele, e eu não quero isso. Então, eu preciso também cuidar desse conflito, eu preciso trabalhar isso. Não ter medo de falar, não ter medo de me expressar. Já os analistas, gente, evita o conflito, né? O analista, às vezes, ele tem um pouco de dificuldade de dar feedback, e também ele é muito exigente consigo mesmo. Ele, dos 4 perfis, é o mais que vai auto se exigir. Então, sempre ele acha que tem que ser melhor. Ele tem uma nota para a empresa 9, e ele está se dando uma nota 6, 5, porque ele acha que pode melhorar. Então, você se percebe analista, cuidado com a sua autoavaliação, cuidado como você está se vendo, como você está se cobrando, porque, de repente, você está com uma régua de cobrança muito maior do que o normal. Na dúvida, analista, peça feedback. Peça um feedback para um colega, peça um feedback para um liderado, peça feedback para o seu líder, peça feedback para um familiar, e às vezes você vai aumentar a sua nota aí para você, e vai diminuir a sua autocobrança, porque talvez essa autocobrança também não está te fazendo bem, ou também te distanciando das pessoas, porque você, por ser tão exigente, se cobra tanto, e às vezes as pessoas sempre não estão à sua altura também. Então, você está sempre achando que o outro pode também melhorar. Mas lembre, nós somos diferentes. A pessoa, o seu colega, às vezes, ele tem um nível de qualidade diferente da sua, uma forma de conduzir diferente da sua. Então, observe mais. Na dúvida, também peça feedback, né? Então, tá aí, né, um pouquinho de cada um. E aí, gente, para a gente trazer um pouco da parte prática para vocês, onde usar a gestão do comportamento pessoal, vem trazendo aqui para mim no bate-papo, se está fazendo sentido para vocês. Tudo bem aqui, tem uma pessoa que está saindo, mas tudo bem, depois eu vou ler aqui, mas ó, fique tranquilo. Ok, deixa eu só ler aqui. Ótimo, foi a Railma, né, Railma? Tudo bem, mas ficou conosco um tempo bom aí também, né? Ótimo, vai trazendo aqui no chat, eu quero interagir com vocês aqui, tá? Em que momento eu vou usar a gestão do comportamento aqui com vocês, tá bom? Nós vamos usar a gestão do comportamento. E nós falamos muito aqui o tempo todo no autoconhecimento. A ferramenta, o Profile, ele vai trazer mais de 50 informações sobre o nosso comportamento, desde o nosso estilo de liderança, nossas competências, vai trazer para a gente alguns indicadores, por exemplo, como está a minha energia, como está a minha moral, ou seja, qual a nota que eu estou me dando, né? Como que eu trabalho a questão da minha automotivação? Como que está a minha manutenção de entrega? Como é a minha velocidade de resposta diante do novo? Tudo isso o relatório vai trazer.
Como está a minha energia, que é o meu pique para o trabalho? Como está a minha energia de entrega? A minha energia de entrega é mais alta, é mais baixa? Tudo isso a gente vai analisar. A gente vai trazer no relatório mais de 20 competências com relação ao seu perfil, né? Se tem alguém que já conhece aí o mapeamento de perfil Profile, traz para mim aqui no chat também, tá? E aí a gente lembra aí de Sócrates, né, que ele faz conhece-te a ti mesmo, né? Então, é aquele olhar para a gestão do comportamento que eu falei logo no início. Um dos pré-requisitos nossos, entender o nosso potencial, entender as nossas limitações, para que a gente possa, porque eu só consigo ter um olhar para o outro quando eu tenho um olhar para mim mesmo. Eu só consigo, e aqui é muito forte, né? A gestão do comportamento é muito forte no nosso autoconhecimento. Nos compreender para potencializar, nos compreender para entender os nossos limites, o que me faz feliz, aonde eu quero estar, como eu quero estar, aonde eu quero chegar, como eu faço para chegar onde eu quero chegar, né? Com que corpo, com que mente, com que dinheiro no bolso, tudo isso, né? Então, se conhecer é muito importante. E aí, gente, a gestão comportamental traz para a gente também uma orientação na nossa transição de carreira. Então, é ter um olhar, né? O que hoje o meu perfil, a minha análise do meu perfil comportamental me ajuda a buscar uma oportunidade de desenvolver na minha carreira, de desenvolver a minha carreira. Então, explorar os meus talentos, as minhas competências. E eu só consigo fazer isso quando eu consigo mapear quais são os meus talentos, as minhas competências, e trazer o seguinte: o que eu quero de mim? Qual o próximo passo? Aonde eu quero chegar? Porque muitas vezes a gente observa, eu trabalho muito com desenvolvimento. Recentemente eu fiz um trabalho numa empresa com 150 líderes. Foram 3 meses de trabalho. Eu mapeei todos os 150 líderes e aí depois a gente iniciou um trabalho de PDI e eu faço a mentoria com o RH para o RH continuar dando essa mentoria, que é esse desenvolvimento de PDI. E fizemos um workshop de 2 dias sobre o líder comportamental. E aí, gente, o tempo todo nós trabalhamos essa importância de ter uma leitura do nosso cargo. O que o meu cargo fala? Quais as competências que o meu cargo pede? Porque não adianta, às vezes eu observo muita gente, as empresas às vezes trazem muito profissional de fora, porque eles buscam uma pessoa dentro da empresa para uma determinada vaga e não encontra. Aí a pessoa fala, a Soraya fala assim: puxa vida, eu estou aqui na empresa do Wanderson já há 5 anos. O Wanderson foi lá no mercado e buscou o Ricardo para assumir esse cargo. Por que o Wanderson não me deu a oportunidade? Sabe por que o Wanderson não me deu? Porque eu não fiz esse olhar, essa compreensão, essa observação para o meu cargo e para a sucessão de um posterior cargo na empresa. E a empresa pode me ajudar a fazer isso, ou eu mesmo posso investir no meu processo de desenvolvimento. Opa, onde eu estou? Onde que eu quero chegar na empresa? Quais as competências? Estou visualizando esse cargo acima aqui, que é da minha função. Para realizar com sucesso esse cargo, quais as competências que precisa? Dessas competências que são necessárias, quais eu tenho? Quais eu não tenho? Né? Como que o meu perfil lida aí nessa próxima vaga? Então, a gestão do comportamento vai me ajudar muito na minha transição e na minha orientação da minha carreira no meu processo de desenvolvimento. E o que a gente usa muito, gente, a gestão comportamental no processo de recrutamento e seleção. A pessoa certa no lugar certo. Então, é muito importante. A gente fala muito da empresa buscar o colaborador, mas eu prezo muito para o candidato também buscar a empresa que tem a ver ali com seus princípios, com seus valores, com a sua cultura, com o seu jeito de ser. Opa, essa empresa aqui tem muito a ver comigo. Ela é uma empresa que dá autonomia, que realmente pede autonomia para o funcionário, mas ela dá realmente autonomia. Então, tem tudo a ver com o meu perfil. Então, na hora que a gente vai para um processo seletivo, ou seja, ainda a gente se depara com essa frase: as pessoas são contratadas pelas habilidades técnicas, perfeito, mas 80%, gente, 8 em cada 10 pessoas demitidas, elas são demitidas pelas atitudes, pelos comportamentos, e não pelas habilidades técnicas. O técnico se aprende na escola, a empresa às vezes tem condições de ensinar, mas o comportamental é mais difícil. O comportamental está alinhado às atitudes,
Na hora que nós entramos lá com o chá, a gente tem lá o soft skill e os hard skill, está muito ligada aí ao conhecimento, é o técnico. A habilidade é como usar o meu técnico. Quanto mais eu uso, mais habilidade eu tenho. Aí, as habilidades, junto ali com as atitudes, é o meu comportamental, né? Então, como que eu estou usando? Né? Observar mais, porque é isso que vai fazer a diferença na hora de você ficar ou não. Então, por que estou contratando, né? Estou vendo o Wanderson aí falando do processo seletivo, né? No exemplo que ele trouxe. Wanderson, você vai preencher um cargo. Soraya, eu preciso saber o impacto que aquela pessoa vai causar na equipe. Muito, Wanderson. E como ela vai interagir com a equipe? Importante? Muito. Por isso eu apresento o perfil da pessoa que está chegando ao time. E eu falo com a pessoa que está chegando qual que é a predominância do perfil daquele grupo, para que ele possa interagir. Lembra? Às vezes, quando você chegou na empresa, vamos supor que você tem um perfil mais introspecto. Aí a equipe vai e brinca com você assim, ó, hoje você vai pagar o nosso almoço, o happy hour é por sua conta. A pessoa nem sai para almoçar, com medo de ter que realmente interagir com aquele grupo, está chegando agora, então, fala, ó, você estou contratando a Soraya, gente, o perfil da Soraya que está chegando é um perfil mais analista, é um perfil mais introspecto, então vai com calma com ela, não vai chamando ela para almoçar na primeira semana, não, dê tempo para ela, dê tempo para ela. Aí não, gente, é um perfil comunicador, a pessoa precisa, ó, chama ela para almoçar, hein? Ela gosta de almoçar com algum de vocês, não deixa ela sozinha, não. Entendeu? Isso tudo vai nos ajudar. Então, quando eu vou contratar alguém, a gestão do comportamento me ajuda a como? Essa vaga que eu estou trazendo aqui para a minha empresa é para uma reposição? É uma vaga estratégica? É um novo cargo? Que impacto que eu quero gerar com essa pessoa que está chegando? Eu quero gerar um impacto para manter a uniformidade ou que eu quero mudança? Né? Então, esse novo membro, ele vai causar um impacto, né? Vaga de acordo com cada perfil. Então, como atrair o meu futuro colaborador? Eu tenho que entender, na hora que eu vou me comunicar com o candidato daquela vaga, a frase que eu vou dizer, a cor daquela figura, daquele daquela chamada para a vaga, tem que combinar. Onde eu vou buscar aquela pessoa também tem a ver com o perfil dela, né? Você gosta de desafios? Alcance resultados incríveis trabalhando aqui na Solids, aqui na Mapear, envie o seu currículo, temos vagas. Então, que perfil que eu estou contratando, gente? O executor, né? Olha lá, resultados incríveis, né? Desafios, tudo isso são palavras que aproximam a pessoa com a vaga. Então, falar a linguagem daquela pessoa. E também, então, nós vamos, até então, autoconhecimento, carreira, recrutamento e seleção e treinamento. Contratei aqui o time para trabalhar aqui na equipe comercial da Mapear. Então, o que esse time vai fazer? Qual que é o estilo predominante desse grupo? Ah, são pessoas mais executoras, comunicadores. Então, como que tem que ser meu treinamento? Essas pessoas que estão chegando para fazer o meu onboard ali, né, a minha integração, se eu tenho um grupo de pessoas mais comunicadores e executores, o onboard deles talvez vai ser um treinamento mais prático, de repente mais vivência. Senta aqui do lado da Soraya, vocês duas, Soraya, treina aqui a Ana, vocês duas vão trabalhar junto, então é um trabalho mais dinâmico ali, um treinamento mais de aproximação. Se é um grupo de pessoas mais analistas, planejadoras, talvez eles vão ter paciência de ir para uma sala, ler o manual, e fazer um treinamento mais assim de apostila, de leitura, porque eles gostam disso. Né? Eles gostam de saber aonde está escrito, né? Qual manual que conduz aqui o meu dia a dia, né? Como que eu posso fazer? Então, a gestão do comportamento vai nos ajudar muito no processo de treinamento, para falar a linguagem certa, para perfis mais comunicadores e executores, a gente tem usado muito aí jogos, né? Ali, gamificação, porque eles são mais competitivos, eles gostam dessa interação. Não adianta eu chegar no treinamento e fazer muitas dinâmicas, muitas interações com um grupo de pessoas que são mais introspectas, elas vão ficar mais cansadas, elas vão ter que puxar mais energia para aquela dinâmica, porque a interação é algo que incomoda um pouco elas mais. Então, eu não posso ter muita dinâmica no meu treinamento se o grupo de pessoas é mais introspecto.
ok? Então, o sucesso do seu treinamento vai depender dessa sua análise. Hoje se fala muito no People Analytics, é isso, é tirar a foto da sua equipe e fazer uma gestão do comportamento daquelas pessoas, ok? E formar líderes, né, é fundamental hoje. Então, eu vou mapear aqueles líderes, eu vou dar condições de entender a linguagem, de como cada um deles funciona, e qual que vai ser o estilo para motivá-los no seu processo de desenvolvimento, no seu processo de treinamento e capacitação. Hoje, usa-se muito a análise do comportamento para desenvolvimento de liderança. E, mais do que formar líderes, eu tenho que fazer com que aquele líder tenha aqueles 3 pré-requisitos: se conheça, potencialize o seu melhor, entenda os seus limites, saber que os seus limites, às vezes, ele precisa contratar pessoas para suprir esses seus limites, os seus gaps, e depois ele possa ter uma compreensão do outro. Quando nós fazemos treinamento de líderes aqui na Mapear, a gente tem um treinamento que chama líder comportamental. O que eu trago? Eu trago 2 cenários. No primeiro dia, eu falo muito sobre autoliderança, autoconhecimento, ele entende de início ao fim o seu perfil comportamental, e ele sai dali fazendo um plano de ação, entendendo ali os seus gaps. 2 planos de ações, que a gente trabalha muito o 5W2H, né? Que é o que fazer, como fazer, onde fazer, por que fazer, quanto que vai custar aquilo, né? Então, a gente trabalha, porque uma ação sem planejar não é plano, tem que ter um plano e uma ação. Né? Tem que ter um plano, mais uma ação. Então, a gente faz o plano de ação em 2 momentos. Ele tem que desenvolver uma competência técnica e uma competência comportamental. Então, ele sai dali fazendo um ciclo W2H. Aí, a gente leva ele para o segundo dia. O que é o segundo dia? Desenvolvimento dos seus liderados. Ele precisa fazer tudo que ele fez para ele no primeiro dia, agora para o seu liderado. Aí, ele vai fazer de novo um desenvolvimento de PDI para o seu liderado, um 5W2H. Então, mas pensando o seguinte, no seu sucessor ou na sua equipe. Então, conhecer os estilos de perfis comportamentais da sua equipe é fundamental para que ele consiga interagir, se comunicar, passar atividade, entregar tarefas, considerando os estilos comportamentais de cada um da sua equipe, para que ele seja cada vez mais assertivo na hora de conduzir as pessoas no seu time. Então, gente, desenvolvimento de líderes é fundamental para a análise comportamental. E aí, para o processo de desenvolvimento, né? O coach vai te ajudar, a gente fala muito hoje do líder coach, né? Ele ter essa visão, o que eu falo muito nos nossos processos de treinamento, que a vaga fala, né? Então, o que a vaga fala? A vaga pede. Quais os comportamentos que a vaga pede? O que a vaga, gente? O cargo que aquela pessoa vai exercer. O cargo pede o quê? As tarefas. Para entregar essas tarefas, quais comportamentos técnicos e comportamentais que esse cargo exige? Aí a pessoa tem que fazer um processo de ter consciência do que o cargo pede. E com isso ele fala assim, onde eu estou, considerando o que a vaga pede? Aonde eu quero chegar? Né? Aonde eu quero chegar, aí entra o processo de desenvolvimento. Então, eu preciso entender e ter muito claro o que é exigido de mim naquele momento, estado atual, estado desejado, para que eu possa desenvolver as potencialidades existentes no meu perfil, coerentes com a necessidade do meu momento, com o meu cargo, com a vaga que eu vou exercer, com as tarefas que eu vou realizar. Então, explore as competências comportamentais e desenvolva o seu potencial. Então, e é isso, quando nós vamos para um processo de um líder coach, para um processo de desenvolvimento, para uma devolutiva de um perfil comportamental, a gente tem que ter em mente, não podemos permitir que a pessoa saia da nossa presença, saia ali sem se sentir melhor e mais feliz. Então, o nosso papel como gestores, o nosso papel como líderes, o nosso papel como pessoas, né, na nossa família, no nosso ambiente, é permitir que as pessoas se sintam mais felizes, né, quando nós vamos ali ajudá-las no seu processo de desenvolvimento. E a gente fala um pouco sobre a importância da comunicação e empatia. Gente, as pessoas não vão lembrar do que nós dissemos a ela. As pessoas vão lembrar de como as fizemos sentir. Isso, para mim, é empatia. Então, muito cuidado com a sua comunicação. Comunicar não é o que eu digo, mas o que as pessoas percebem e sentem do que eu digo. E lembrando, elas não vão lembrar, não irão lembrar do que nós dissemos, mas
vão se lembrar de como nós as fizemos sentir. Então, qual o sentimento, né? O que o seu comportamento positivo ou negativo está trazendo no seu ambiente? Na sua casa, na empresa que você está, nos seus relacionamentos. E o que você quer, né, que seja lembrado? E aí eu termino com uma frase, né, basicamente quase terminando aqui, do Viktor Frankl. Gosto muito desse livro também, que é Viktor Frankl. Ele, né, vocês devem conhecer, ele passou lá pelos campos de concentração, né, ele, a sua esposa, os seus pais, os seus irmãos foram levados, infelizmente, para o campo de concentração, e ele é um psicólogo, né, um psiquiatra, e ele estava escrevendo um livro, né, então no livro dele, ele fala sobre propósito. E as pessoas que conseguiam sobreviver no campo de concentração eram as pessoas que tinham muito claro o que elas iriam fazer dali para frente, né? Então, tudo pode ser tirado de uma pessoa, exceto uma coisa, a liberdade de escolher a sua atitude em qualquer circunstância da vida. Então, aquelas pessoas que sobreviviam ali, elas escolhiam sair dali porque elas tinham um propósito. Olha, eu quero sair daqui porque eu tenho um livro para escrever, eu quero sair daqui porque eu quero reencontrar a minha família, porque algo me sustenta. O que está te sustentando hoje? Né? Qual o seu propósito? Isso tudo vai falar sobre atitude. E aí, eu queria, não vai dar tempo da gente fazer aqui por causa do nosso horário, mas eu queria que você refletisse hoje, qual o seu estado atual, com relação ao seu propósito, às suas atitudes, aos seus comportamentos, os seus conhecimentos, as suas habilidades, mas o mais importante aqui, qual é o seu comportamento atual? E qual o seu comportamento desejado? Né? Qual é o comportamento que você quer, que você espera de hoje em diante? Não é amanhã, é hoje. A partir de hoje, qual o comportamento que você quer? Que, de repente, comportamento que você quer ajustar? Qual potência que você quer, o comportamento que você quer valorizar em você? Qual o seu estilo? O que é forte em você? O que te faz forte? O que te faz feliz? Então, coloque aí, né, traz para a gente. E aí, a gente encerra falando, se você quiser, depois eu vou mandar para vocês aqui, é só para explicar, depois você recebe o material, não vai entender. Se você se identificou aqui com os 4 perfis, traz aqui, qual que é o seu perfil? É mais executor? Então, você tem aí pontos fortes, você é mais independente, competitivo, diligente, foca em resultados. Se você é comunicador otimista, comunicativo, marca aí no seu papel dessas características aí, quais são as suas características mais marcantes? Se você é planejador, você é mais resignado, mais empático, mais modesto, mais tolerante, simpático, paciente, metódico. Não, eu sou mais analista, eu sou mais reservado, mais sensível, habilidoso, ponderado, disciplinado, muito estratégico, né? Então, traz o que é forte. Mas lembre que eu falei no início do nosso treinamento, nós somos igual uma pizza, nós temos pontos fortes e nós também temos pontos de melhoria. Quais os seus pontos de melhoria hoje? Traz aí, eu quero fechar para a gente ter essa consciência também. Opa, eu sou comunicador, eu preciso ser menos ingênuo, às vezes eu estou falando muito, estou mais procrastinador, estou muito adaptável, muito volúvel, indisciplinado. Não, olha, eu sou executor, eu preciso cuidar um pouco mais dessa minha compreensão, eu estou meio incompreensível, eu estou mais insensível, eu estou mais impaciente, muito dominador. Ah, não, eu estou mais analista aqui, estou muito teimoso, muito crítico, muito, né? Então, nota aí e cuide dos seus comportamentos. Reforce aquilo que é comportamento positivo e vale ali, redimensione pontos de melhoria, ok? Se alguém quiser comentar alguma coisa até aqui, né? Ok? Aí eu encerro, gente, falando para vocês, pode comentar, fica à vontade, ó, os 3 requisitos ali. Se você tem um desejo enorme de desenvolver seus pontos fortes, aceitar suas limitações e despertar o melhor das pessoas, eu quero te convidar, né, sinceramente, de todo o meu coração, a participar da nossa formação. Eu quero que se você quiser tirar uma fotinha aí do meu telefone, tá? Pode me mandar o WhatsApp se você estiver interessado. Esses 10 perfis é só para quem fechar aí no fim de semana, tá bom? Porque a formação já é terça-feira. Então, manda um oi aqui para mim no WhatsApp. O meu telefone é o 34DDD 8431 1111, tá bom? Ou fala comigo lá nas redes sociais. É mais fácil falar comigo no WhatsApp, tá? Eu respondo aí no fim de semana tranquilamente. Pessoal, é isso, né? Eu
eu conto muito com a pontualidade, tá? Eu preciso, né, terminar, porque o combinado era encerrar às 11 horas. Queria ouvir de vocês uma palavra, né? Por que que foi importante, né? O Ricardo já trouxe aqui, ó, muito gratificante os ensinamentos. Obrigada por apresentar esse tema. Não sabia, mas que na verdade está presente no meu dia a dia. Deus lhe abençoe. Amém. Deus abençoe você também, Ricardo. Muito obrigado. O Leonardo falou que está encantado. Obrigada, Leonardo, né? Eu também fico aí encantada também. Eu fico feliz de poder ouvir os feedback de vocês e de saber que foi importante, que vai fazer diferença na vida de vocês. Isso, para mim, é o mais importante, né? Vantes, muito bacana, esclarecedor. Que legal, Vantes, obrigada. Obrigada pela sua participação, pela sua contribuição. Espero você aí, né, na empresa. Gente, o curso de analista comportamental não é só para o RH. Vantes, você é importantíssimo, é uma peça que não pode faltar. Mas é também para os gestores, para quem está estudando, para quem está fazendo coach ou quem já fez. Se você, às vezes, não vai fazer o seu perfil comportamental na empresa, mas quer mapear os seus familiares, quer fazer o perfil comportamental, usar isso como upgrade na sua carreira e ter aí uma ferramenta personalizada no seu nome, para você mapear aí outras pessoas. Então, é para todos vocês. Aí vem conosco no nosso curso, né? Tainara, obrigada, querida, pelo feedback aí, incrível, gratidão. A gratidão é toda minha, prazer enorme, tá? Obrigadão. E é isso, né? Como deixei gravado, vou pegar também os comentários, a participação de vocês aqui no chat, que vai fazer parte da certificação. Ao longo da semana, a Carol vai encaminhar para vocês o certificado também, né? Tatiele, fale para mim o que você achou, traz aqui a Cássia, trouxe aqui também parabéns, gostei muito. Obrigada, Cássia, né? Luciana, Soraya, muito relevante seus ensinamentos, aprendi muito com todos. Obrigada, Luciana, pelo comentário. Ótimo, né? Então, eu deixo aqui, né, encerro aqui, desejando a vocês muito sucesso, felicidades, que vocês sejam cada vez mais a pessoa certa no lugar certo e que use a análise do comportamento a favor de vocês. A começar com o autoconhecimento. Se você quiser conhecer um pouco mais da nossa gestão do comportamento aqui na Mapear, entre nas nossas redes sociais e interaja com a gente aí no dia a dia. Vai ser um prazer ter vocês aí na nossa comunidade aí, gestão do comportamento, né? Pessoal, grande beijo para vocês, um forte abraço, tudo de bom, ótimo fim de semana e obrigada aí pela participação de vocês.